inevitável. A Alemanha entrará em recessão. A maior economia da Europa vem escancarando cada vez mais as fragilidades do velho continente. Ao mesmo tempo, os europeus também enfrentam uma forte crise ambiental e geopolítica, até mesmo diminuindo o apoio à Ucrânia. Será que estamos presenciando o colapso alemão? Como isso afetará o continente europeu e o apoio que ele dá à Ucrânia? Será que a guerra está perto do fim? No século XX, a Alemanha foi sinônimo de caos e destruição, causando 2 guerras mundiais, mas ela se reergueu. Hoje, é a maior economia europeia. A população viu sua qualidade de vida subir cada vez mais nas últimas décadas, enquanto o país havia se tornado um símbolo de paz. A Alemanha representava sucesso, mas na mesma medida em que o país germânico representou o que havia de melhor na Europa, agora ele está simbolizando toda a decadência do velho continente. A reunificação alemã com a queda do Muro de Berlim inaugurou uma era de franco crescimento econômico, uma era que agora ficou para trás. Antes de 2020 e sua crise de saúde, a Alemanha era considerada a 4ª indústria mais valiosa de todo o planeta, de acordo com o Banco Mundial. Suas empresas são conhecidas mundo afora: Volkswagen, BMW, Allianz, Siemens, Bayer e por aí vai. Mas hoje é justamente seu setor privado, especialmente industrial, que exemplifica seus problemas. A produção industrial alemã encolheu em agosto pelo 4º mês consecutivo, segundo o Escritório de Estatísticas. O setor caiu 0,3% em comparação com o mês de julho. Parece uma queda pequena, mas foi consecutiva e esse efeito dominó pode se tornar devastador em pouco tempo. Mas quais razões explicam esse declínio? De acordo com a Reuters, a fraca economia global e os altos preços da energia exercem um papel fundamental nesse cenário de crise alemã. E o futuro deverá ser ainda mais sombrio. O setor industrial alemão também vem sofrendo com uma queda na demanda, uma produção lenta e, claro, com a inflação que se soma a juros cada vez mais altos. A produção de bens de capital e de bens de consumo também estão em queda livre. A indústria, que era seu ponto mais forte, hoje luta para não cair cada vez mais. Por 2 trimestres consecutivos, o PIB do país também encolheu. Em termos práticos, isso significa uma recessão técnica, uma espécie de estágio anterior à recessão completa. E pelo que tudo indica, se nenhuma mudança drástica acontecer, ela vai entrar nessa recessão completa. Clemens Fust, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica da Universidade de Munique, afirma que a situação econômica da Alemanha ainda continua piorando. E a União Europeia concorda com essa visão pessimista, pois fez uma análise completa de toda a zona do euro e, segundo seus indicadores, a confiança empresarial está há quase 1 ano em queda, em particular nos setores que mais dependem do consumo de energia. Então, a Alemanha deve fechar 2023 em recessão, ao registrar uma queda anual de 0,4%. Mas existe também um outro fator importante que escancara os problemas socioeconômicos da grande potência europeia: a ausência de mão de obra qualificada. Isso está gerando políticas que visam atrair imigrantes. A escassez de mão de obra é um dos problemas mais urgentes, segundo o ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck. Em 2022, cerca de 2 milhões de vagas disponibilizadas não foram preenchidas. Assim, o número de vagas abertas subiu para o nível mais alto no país desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso, o parlamento alemão aprovou uma reforma na lei de imigração, facilitando o acesso ao mercado de trabalho alemão a pessoas de fora da União Europeia. A reforma legislativa trouxe um aspecto importante, conhecido como cartão da oportunidade, que conta com um sistema de pontos. Esse sistema permitirá aos estrangeiros desempregados que vivam no país por 1 ano para tentar encontrar uma colocação no mercado de trabalho. Mas para isso, o estrangeiro precisará obrigatoriamente de uma qualificação profissional ou diploma universitário. Os cartões serão concedidos àqueles que cumprirem um determinado número de condições, pelas quais receberão pontos. A reforma também busca garantir uma maior integração de imigrantes e refugiados, como os ucranianos. A Europa recebe milhões de refugiados ucranianos, mas integrá-los à sociedade não é uma tarefa fácil diante da extensa burocracia e a barreira da língua. Menos de 1 em cada 5 refugiados encontrou emprego até agora na Alemanha. Espera-se que em breve os imigrantes qualificados não precisem mais ter seus diplomas reconhecidos na Alemanha, se comprovarem que têm um diploma reconhecido em seu país de origem. Para evidenciar o quão crítica é a situação da maior economia europeia, vamos compará-la com o Brasil. De acordo com dados oficiais liberados em agosto, a inflação anual da Alemanha é de 6,2%.
Se contarmos apenas a inflação dos alimentos, esse índice sobe ainda mais, ultrapassando a casa dos 10%. O Brasil é um país que convive rotineiramente com inflações altas. Atualmente, nossa inflação anual está na casa dos 5%, ou seja, abaixo da alemã. Enquanto eles estarão em recessão, a economia brasileira deverá crescer 3,3% esse ano. Mas não é só com crise econômica que a Europa está tendo que lidar. Uma terrível crise climática também está acontecendo por lá. Ironicamente ou não, o continente europeu vem passando por uma grande crise climática depois de anos defendendo a agenda ambientalista e criticando os países que não o faziam, como o Brasil. Mas parece que o jogo virou e o continente agora está mais seco e quente. A seca na Europa durante o verão de 2022 foi a pior dos últimos 500 anos, segundo dados do Programa Europeu da Agência Espacial Europeia. Estudos recentes mostram que a seca de 2023 deve ser ainda pior que a do ano passado. Uma pesquisa da Graz University of Technology da Áustria revelou que os níveis das águas subterrâneas no velho continente têm se mantido extremamente baixos desde 2018. Em uma análise feita também com imagens de satélites, a CIMA Research Foundation percebeu uma forte diminuição na quantidade de neve nos invernos de 2022 e 2023 na região dos Alpes. Recentemente, dados divulgados pela Agência de Proteção Ambiental da Escócia confirmaram o que observadores experientes já podiam ver. As águas frescas do Lago Ness, o maior da Escócia, caíram para seu nível mais baixo em décadas. Em meio a essa crescente seca, o que a Europa está fazendo para proteger seu meio ambiente? Bom, ela está queimando mais carvão. Ano passado, a Alemanha reativou algumas de suas mais importantes usinas de carvão, depois de passar décadas prometendo uma geração de energia mais limpa. Hoje, ela está usando um combustível fóssil, considerado um dos mais sujos para se gerar energia. Como mencionei em outros momentos, a inflação de energia da Alemanha é um dos problemas de sua economia. E isso tem forte ligação com a guerra da Ucrânia. Quando ela estourou, a Europa sancionou de múltiplas formas a Rússia, com o objetivo de sufocar a economia local para afetar o esforço de guerra do país, além de, claro, piorar a qualidade de vida do povo russo. Com uma vida pior, eles se rebelariam contra Putin e assim ele seria derrubado. Tudo isso aconteceria se vivêssemos num mundo ideal, mas tudo isso deu errado. E agora, a Europa é quem está pagando o pato. Quando o conflito russo-ucraniano acabará? Ou melhor, será que ele já acabou? Essa pergunta se espalhou pelo mundo após o início do conflito entre Israel e Hamas, que jogou a Ucrânia para escanteio. Mas vamos por partes. Na Europa, o apoio à causa ucraniana é praticamente um consenso, mas alguns países se destacam nessa defesa pela manutenção da soberania do país invadido ilegalmente. Dos países de menor expressão, os que mais se destacam no apoio a Kiev são a Polônia e os países bálticos, formados por Estônia, Letônia e Lituânia. Mas o apoio mais vital no continente vem de Alemanha, França e Reino Unido. Os países mais importantes, ricos e fortes da Europa. Dentre esses, a Alemanha é o elo fraco no suporte à defesa da Ucrânia. Por que eu digo isso? Primeiro, porque de certa forma, os alemães ajudaram a financiar o poderio de guerra russo. Por décadas, o país comprou uma quantidade colossal de gás natural da Rússia e pretendia comprar ainda mais dias antes da guerra estourar. Ainda hoje, o gás russo aquece as casas europeias, principalmente as da Alemanha. Assim, de certa forma, a Alemanha financia a continuidade do conflito. Mas outro ponto-chave para determinar o papel do país germânico no conflito é quanto à entrega de ajuda militar aos ucranianos. O Reino Unido é, quando comparado à França e à Alemanha, o que mais fornece assistência. Os britânicos entregaram seus melhores tanques, os Challengers II, seus melhores mísseis de cruzeiro, chamados de Storm Shadow, e colocou a inteligência militar britânica à disposição da nação invadida. Em síntese, o melhor que há dos ingleses está em solo ucraniano, e isso não é pouca coisa. O míssil Storm Shadow é fantástico, capaz de alcançar distâncias de até 250 km, com uma velocidade máxima de 1.500 km por hora. O mundo viu em primeira mão o Storm Shadow na prática, quando a Ucrânia utilizou para bombardear o quartel-general da Marinha Russa na Crimeia. Os franceses já enviaram sua versão do Storm Shadow, chamados de Scalp, para a Ucrânia. Os Estados Unidos, a grande potência militar, também enviaram recentemente o sistema ATACMS, de míssil balístico, e eles já fizeram estragos. O que a Alemanha fez? Ela tem um sistema de mísseis muito poderoso também, chamado de Taurus, extremamente semelhante ao Storm Shadow. O Taurus foi projetado especificamente para combater os sistemas de defesa aérea russos, Pantsir e S-400. Mas a Alemanha vem se negando categoricamente a enviá-los para o conflito. Por qual razão? É simples. O chanceler do país, Olaf Scholz, não quer irritar a Rússia ainda mais.
Recentemente, ele avaliou que o uso do míssil alemão por parte da Ucrânia na Crimeia faria com que o conflito sofresse uma elevação nas tensões. A Crimeia é um ponto-chave de tudo isso, pois foi a primeira região anexada pela Rússia, ainda em 2014, e é extremamente valiosa para Vladimir Putin. Dessa forma, a Alemanha não quer se ver envolvida numa ação militar tão delicada. Isso tudo leva à indagação. Seria essa resistência alemã um sinal do fim do apoio à Ucrânia? Não é o primeiro indicativo de que isso pode acontecer. A Eslováquia, outro país europeu que muito ajudou os ucranianos, acabou de eleger um novo primeiro-ministro pró-Rússia, e ele promete não entregar mais nenhuma ajuda militar à Ucrânia. A Hungria, membro da OTAN e da União Europeia, desafia e critica constantemente as sanções à Rússia e o suporte militar à Ucrânia. Também existe a questão americana. O presidente Joe Biden já solicitou ao Congresso dos Estados Unidos mais 60 bilhões de dólares de ajuda à Ucrânia. Porém, existe uma divisão no parlamento americano sobre continuar financiando Kiev. O Partido Democrata de Joe Biden está unido nessa questão, mas a oposição composta por republicanos se divide sobre o tema. Os republicanos parecem mais à vontade em dar dinheiro para Israel do que para a Ucrânia. E no campo de batalha, que é o que importa no fim das contas, como está a situação? Bem, nesse caso, se você olhar para o mapa ucraniano, verá um país que perdeu praticamente toda a sua região leste. Nos últimos tempos, a guerra da Ucrânia teve um de seus capítulos mais importantes, que foi a contra-ofensiva ucraniana. Mesmo contando com muitos equipamentos de altíssima qualidade da OTAN, inclusive soldados treinados pela aliança militar, ela não atingiu os objetivos desejados. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Rússia criou as obras de defesa mais extensas na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, além de usar uma espécie de defesa elástica, contra-atacando rapidamente ao perder posições. A Ucrânia recuperou pouquíssimos territórios. Na prática, a linha de frente da guerra se estende por 800 quilômetros e está sem grandes alterações há um ano. Hoje, ela é uma guerra de exaustão. Isso porque tanto russos quanto ucranianos estão se defendendo muito bem, mas enfrentam dificuldades ao atacar justamente pelas fortes defesas. Campos minados, trincheiras, túneis, drones, armas antitanque, artilharia pesada e um forte trabalho de aviação tornam os grandes avanços algo muito complexo. Para isso ser feito, eles precisarão ser capazes de suportar altíssimas baixas, tanto de soldados quanto de equipamentos. Mas alguém sucumbirá primeiro a essa guerra de exaustão. Quem será? Se olharmos para os números frios, os países menores tendem a perder nesse cenário. Daqui 6 meses, pode ser que grandes ofensivas se tornem mais prováveis de obter sucesso do que atualmente. Contudo, a essa altura do campeonato, é difícil imaginar a Ucrânia reconquistando todo o seu território legítimo que foi brutalmente roubado pela Rússia. A economia alemã, o motor da Europa, está em franca decadência. O velho continente passa por uma crise climática como há muito não se via. Os países ocidentais estão divididos sobre como ajudar a Ucrânia, enquanto Israel toma atenção e o favor deles. A Rússia montou uma exímia linha de defesa e agora está de volta ao ataque. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, como num filme com múltiplos enredos. Mas o final ainda não sabemos. Disso não há spoiler. Como brasileiros, entendemos melhor do que qualquer um como inflação, juros e problemas governamentais afetam diretamente nosso bolso e poder de compra. Nesses momentos, é necessário um plano B, uma renda extra. Por isso, eu criei uma legião de mestres digitais para faturar até $3.000 todos os meses usando um computador com acesso à internet. Sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, eu preparei uma apresentação gratuita. Basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Por que a Europa está banindo a BYD? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!